Boa noite, Léo. Boa noite. Qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Bom, devido à minha vivência aí nesses 2 anos de Conselho Tutelar, hoje eu sou presidente do Conselho Tutelar, eu sou contrário à redução da maioridade penal, seguindo a premissa de que o nosso sistema prisional, infelizmente, hoje ele não tem aquele papel de ressocializar e de colocar o preso dentro da sociedade de uma forma modificada. Além de não conseguir isso, nós temos aí o alto índice de 70% de reincidência. Ou seja, colocar um jovem dentro de um sistema prisional que não funciona, seria estar colocando um jovem numa escola do crime. Além desse assunto, é importante colocar que a comunidade em si ela tem uma sensação de impunidade, falando que o jovem não tem a punidade pelos atos infracionais que ele cometeu. Mas ao contrário, ele tem. Principalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que após o adolescente cometer um ato infracional, os órgãos têm a possibilidade de dar um termo de advertência, a liberdade assistida, a prestação de serviço à comunidade, a semi-liberdade e a internação. Ou seja, há explícito dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente as punições, ou seja, não tem a necessidade de modificar o Código Penal, colocar no Código Penal essa responsabilidade que não é dele, transformar a punição no lugar que o Estado deveria fazer o trabalho dele. Eu falo quando o Estado deveria fazer o trabalho dele, é porque se o Estado trabalhasse o preventivo e desse condições mínimas para esses órgãos de proteção, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, esses órgãos que trabalham fazendo essa conscientização, essa modificação dos menores, não se precisaria de estar punindo. Ou seja, hoje o Estado ele falha no seu papel efetivo de garantir o direito da criança e do adolescente e por isso a comunidade se sente nessa sensação de impunidade, ou seja, a modificação tem que ser feita não é no Código Penal e sim na estrutura básica desses órgãos que dão apoio à proteção da criança e do adolescente. Eu costumo dizer que é muito mais eficiente educar do que punir. A redução da maioridade penal não é a solução da criminalidade, pelo contrário, vai se criar um abismo ainda maior. O que tem que ser modificado é essas políticas públicas voltadas para criança e adolescente. O gestor público ele tem que entender que criança e adolescente não é um gasto, e sim um investimento. Investir na base para que futuramente a gente não precise de gastar com a punição. Perfeito? Só uma pergunta, Everton. Sim. Que nem em questão daquelas crianças, adolescentes, que Sim. às vezes chegam aos 15 anos, 16 anos, já tem 5 crimes, 5 crimes nas costas. Não interfere qual? De roubo, tráfico, assassinato, que nem nós vimos há pouco tempo uma criança com 16 anos já tinha 5 homicídios nas costas. Você acha que uma criança dessa consegue ser educada, consegue apenas ser educada com esses tipos de punições que, por exemplo, o Conselho Tutelar daria? Vinícius e demais, o que eu falo é o seguinte, que se nós formos analisar minuciosamente o histórico desse adolescente que está no envolvimento com a criminalidade, a gente vai notar que houve uma violação de direito no início da criação dele. Lá para os seus 4, 5 anos, naquela fase de conhecimento, todos, assim, a maioria dos levantamentos que nós fazemos, a gente consegue enxergar essa violação de direito. Então, o que acontece? Não adianta a gente chegar nessa fase de 14, 15 anos de idade e cobrar de adolescente que nunca teve uma base familiar. Principalmente um adolescente que não sabe o que é certo, o que é errado, que nunca teve isso da família. Eu defendo assim, com muita força essa questão de que o Estado tem que dar limites à família, o Estado tem que parar de interferir tanto no seio familiar e dar os meios suficientes para que essa família possa ter condição de ensinar esse menor o que é o certo e o que é errado. É claro que eu não posso fazer também um julgamento e falar que são todas as pessoas que não têm base familiar que vão para a criminalidade. Isso é uma utopia, não existe isso, né? Mas a maioria, 90% dos casos são dessa forma. O adolescente ele não tem uma base familiar, quer dizer, ele não teve uma base familiar ali naquela fase de construção da vida dele, ele chega na adolescência e ele vai começar a fazer a criminalidade. Ele vai dentro da criminalidade ele vai receber aquilo que ele não recebeu dentro de casa, né? Então você acredita que a solução seria a reeducação desde lá de trás, não de agora? Sim. Eu falo o seguinte, que tem que ser um investimento de agora, mas nós vamos estar conseguindo colher os frutos desse investimento, não vai ser agora não. É um investimento a longo prazo. É investir agora, para que daqui a 10, 15 anos uma nova geração possa trazer valores diferentes. Mas tem que ser feito. E não vai ser reduzindo a maioridade penal não. E quando eu falo isso, não é que eu sou contrário totalmente à redução da maioridade penal não.
Nós entendemos que sim, que chega aos 16, 17 anos, o adolescente, aquele que já teve todo um atendimento, ele não conseguiu se adequar a esse atendimento, ele tem que ter uma punição, né? Mas a punição já está dentro do estatuto da criança e adolescente. Então os órgãos têm que funcionar. Ok, muito obrigado. De nada, estamos à disposição e parabéns pelo trabalho, viu? Ok, obrigado.